Evangelista Amós, a ansiedade é bem latente nos dias de hoje. Como o cristão deve lidar com ela? O senhor poderia nos responder? Respondendo a esse questionamento a respeito da ansiedade, porque a ansiedade é bem latente nos dias de hoje, como o cristão deve lidar com ela? Eu gostaria de lhe apresentar biblicamente uma resposta a esta pergunta, e começando pela leitura de um texto que encontramos no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 30. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós que, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim as plantas do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Tenho lido na versão Almeida, século XXI. Aqui estamos diante de palavras de Jesus. Como lidar com a ansiedade? Ele diz: não andeis ansiosos, porque vocês têm um Pai Celestial. O vosso Pai Celestial, ele cuida de pássaros, ele cuida de plantas. Não cuidaria muito mais de vocês? Quando nós olhamos para a expressão de Jesus neste ensino bastante claro, nós entendemos que para lidar com a ansiedade, e eu sei que não é fácil, visto que a ansiedade é considerado o mal do século, mas aqui está Jesus dizendo: acreditem em mim, confiem em mim, creiam nas minhas palavras. Vocês têm um Pai Celestial que cuida de vocês. Vocês têm um Pai Celestial que está interessado na vossa vida. Mas ainda observe um outro texto, desta vez o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui está uma outra informação preciosa de como lidar com a ansiedade. Ele diz que sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. Você tem uma arma poderosa, que é a oração. Você pode fazer conhecido diante de Deus todas as suas necessidades. Deus é poderoso para supri-las, e a partir do momento que você exerce a oração, e ele diz com súplicas, ou seja, um pedido de quem realmente reconhece que está necessitado e dependente, e ações de graças, que é a gratidão antecipada pelo que Deus vai
fazer respondendo à sua oração. E ele diz: e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará a vossa mente e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Finalizando, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estamos diante de 3 palavras expressas nas Escrituras Sagradas, a primeira por Jesus, a segunda por Paulo, a terceira por Pedro, de que nós devemos lidar com a ansiedade, confiando em Deus, apresentando diante dele pelas orações as nossas necessidades, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós.